Olá, está no ar mais um programa Você e o Condomínio. Esse programa que tem como objetivo levar informações relevantes para a vida condominial. Nosso assunto hoje, que vamos bater um papo aqui, é sobre comunicação empática. E por que vamos falar sobre esse tema? Que a empatia, da minha maneira de ver, devia estar em cada pessoa que convive em condomínio. Ou melhor, em cada pessoa, independente de onde convive. A minha visão, como advogado, atuando na área condominial, vivendo esses momentos dentro do condomínio, eu fico muito triste como pessoa ao ver algumas atitudes em relação às pessoas e aos condôminos. E com relação a tudo isso, a gente vai realmente bater um papo sobre esse assunto. O que nós hoje, como seres humanos, estamos buscando? O que nós estamos querendo? Na verdade, depois de toda essa paradeira toda, dessa pandemia, esse afastamento das pessoas, hoje nós estamos buscando muito mais aproximação. Aproximação, só que é necessário, além dessa aproximação, que realmente façamos uma conexão com as pessoas. E olha, isso é muito valioso. Essa palavra conexão, ou melhor, essa coisa conexão, é de extrema valia em qualquer relação. E é o que nós vamos estar trabalhando, falando um pouquinho sobre isso. Mas o que nós vemos hoje, realmente, é falta de comunicação? Creio eu que não, porque a comunicação hoje está muito mais ativa entre todo mundo. Nós nos comunicamos muito com as pessoas. Porém, a nossa comunicação só está faltando uma pequena coisa, chamada conexão. Na verdade, a gente se comunica, mas não se conecta. E aí começa a surgir os nossos problemas, de se comunicar muito e não se conectar. O que causa, ou melhor, o que existe essa dificuldade de conexão? O que faz com que essa conexão não aconteça? É uma coisa muito simples que a gente já aprendeu. Muitos de nós, ou melhor, todos nós queremos ser ouvidos. E, no entanto, não nos deparamos com pessoas que realmente estejam dispostas a ouvir. Aí começa todo esse problema. E a partir do momento que você consegue esse canal de comunicação para facilitar tudo isso, para que realmente haja essa conexão, é hora da gente explorar um pouco esse assunto da empatia na comunicação. Devido a essa importância desse assunto, que a gente considera assim hoje de extrema relevância para a vida em condomínio ou para a vida na sociedade, hoje nós vamos ter conosco o nosso programa, participando com a gente, trazendo um pouco de conhecimento e de informação, a psicóloga Luana Kremp, que vai bater um papo com a gente aqui. Além de psicóloga, ela é atriz, professora de oratória, fundadora do coletivo artístico de balanço de corda, que eu gostaria até de entender um pouco sobre isso. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa e pode ter certeza, vamos sugar um pouco desse conhecimento, ou melhor, vamos compartilhar um pouco desse seu conhecimento. Honório, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, compartilhando um pouco, compreendendo também quais são as demandas de um condomínio, entendendo aí como a comunicação empática, como a assertividade pode contribuir para alguns problemas que acabam sendo corriqueiros e cotidianos para quem vive em condomínio. Luana, vamos aproveitar falando um pouquinho dessas outras atividades suas. Como atriz, como esse grupo que você participa, cofundadora. Podia explicar um pouquinho para a gente essa trajetória da Luana? Claro, Bonório. Então, minha carreira começa como atriz e arte educadora, formada na Universidade Federal de Ouro Preto, e desde então eu sempre estive conectada a algum coletivo, algum grupo de teatro.
Então, a pesquisa da atuação, o teatro como uma ferramenta de transformação no mundo, de transformação do pensamento crítico das pessoas, da visão de mundo, sempre esteve conectado à minha vida. Desde pequena eu faço teatro. E o coletivo Balanço de Corda, que é formado aqui em São Carlos, por mim e pelo meu esposo, que também é ator, a gente consegue, então, construir alguns espetáculos, experimentos cênicos, promovendo sempre esse foco. A gente colocou o nome Balanço de Corda justamente por isso, para que as pessoas elas estejam conectadas a algo, como um balanço, mas também suspensa, em suspensão. Então, por mais que o balanço seja seguro, as pessoas também precisam estar ativas naquele brinquedo. É isso que a gente quer que o nosso espectador possa sentir, que eles estejam em suspensão, em prazer, em lazer, se divertindo, mas ainda assim com uma conexão, um pensamento crítico, funcional e reflexivo. Então, é um pouco sobre isso também. Principalmente quando se diz respeito à comunicação. Sem dúvida. Então, vamos explorar. O que são esses problemas de comunicação? Que a gente bate muito é a questão do problema da comunicação. Quais são os principais fatores, ou o que seriam os fatores do problema da comunicação, Luana? Perfeito. Em geral, eu considero que são comunicações não funcionais, porque a comunicação tem sempre uma função de explicar algo a alguém, de vender algo a alguém, de pedir, enfim. Quando essa função ela não é concretizada, vêm as falhas de comunicação, os problemas de fato com a comunicação. E isso vai tanto da pessoa se colocar em primeiro lugar e não ouvir qual é a demanda do outro, ou não ouvir de fato o que o outro falou, ou quando o outro não consegue interpretar bem através da fala aquilo que ele está mencionando. Então aí surgem essas rupturas e a comunicação perde então a sua funcionalidade. E aí, como as pessoas estão cada vez mais com os nervos à flor da pele, uma coisa que poderia ser simplesmente resolvida com uma conversa, às vezes acaba virando uma verdadeira bola de neve. Inclusive, é muito comum a gente ver hoje em dia vídeos no YouTube, por exemplo, de grandes brigas, até em assembleia de condomínio, onde a gente vê ali pessoas que não se ouviram por uma questão, às vezes, teoricamente simples, uma votação que não foi feita da maneira correta, ou não foi colocado de uma maneira empática, porque as pessoas elas acabam tendo suas frustrações. Uma votação, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Como lidar com essa frustração? Como colocar isso na comunicação? É algo que as pessoas estão perdendo a capacidade aos poucos. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção. Percebam a questão da comunicação. Imaginem ter que ir no condomínio é um pouquinho mais complicado em função da convivência diária. Querendo ou não, num determinado momento, você vai estar se cruzando com as pessoas com quem o relacionamento, às vezes, acabou se rompendo em função de uma má comunicação. Imagine o constrangimento, como fica a vida dessas pessoas, né? Perfeitamente. E o que acontece ali, por exemplo, dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento num condomínio, por exemplo, ou uma festa que você deixou o volume mais alto, ou um casal que acabou de ter um bebê e esse bebê ainda está numa fase que chora de madrugada, ou você tem um cachorro que está doente, que acaba chorando, latindo, enfim. São situações que podem ultrapassar as paredes e incomodar um vizinho. Alguém que você vai ter que lidar todos os dias, entrando num elevador ou ao lado de uma vaga de carro, entrando e saindo, enfim. E aí, como lidar com isso, compreendendo que o outro está passando por aquele momento, que está, talvez, te incomodando, como conversar sobre isso, como ter empatia em um momento onde você está tendo o seu momento de silêncio da noite, por exemplo, prejudicado. Como lidar com isso? As pessoas... é algo difícil. Então, como você já citou, como podemos evitar esses problemas, então? Como a gente faz para se sair desse círculo? Perfeito, Bonora. Então, o primeiro ponto para se ter empatia é a escuta. Eu preciso ouvir qual é a demanda do outro. A partir do momento que eu tenho um conflito, que eu já estou me sentindo prejudicado por alguma questão que o meu vizinho, por exemplo, ou alguém do condomínio está fazendo, eu preciso conversar com essa pessoa e compreender o que está acontecendo. Por que aquele motivo está chegando até mim? E eu preciso ouvir. Essa pessoa tem um problema ou está passando por alguma situação e eu preciso ouvir. E aí, ouvindo isso, de fato, uma escuta, ouvir na essência, eu vou, talvez, criar uma empatia. Eu vou falar, nossa, eu não sabia que essa pessoa está passando por isso. E aí eu posso, então,
me sentir menos incomodado por aquele fator. Então, a escuta já é fundamental. Segundo ponto é conseguir colocar isso de uma maneira clara e assertiva. E isso é, de fato, uma grande dificuldade das pessoas. A assertividade, ela vem para que eu consiga colocar as minhas dores, as minhas dificuldades, mas sem invadir o espaço de respeito do outro. Então, sem que o outro se sinta ofendido, humilhado, prejudicado. Então, é colocar de maneira clara, mas respeitosa. E como as pessoas, às vezes, seguram por longos períodos, por muito tempo, aquilo que está incomodando, quando elas vão falar com a outra, elas já estão com aquilo, assim, incomodando mesmo. Já vai para descarregar. Já vai para descarregar, exatamente. E aí ela acaba ofendendo, a outra não quer ouvir. Então, aí já temos dois prejuízos na comunicação, a escuta e a fala. E um terceiro ponto que eu gosto muito de abordar é ter um mediador quando for necessário. E no condomínio, o síndico pode ter esse papel, que seria uma pessoa, entre aspas, neutra naquela situação, que iria conseguir ouvir ambas as partes, construir um ambiente neutro para que aquilo fosse discutido de uma maneira calma e respeitosa, para aí sim chegar numa conclusão do que pode ser feito para que ambas as partes sejam respeitadas. Como você comentou que o síndico poderia estar fazendo, inclusive, esse papel. Para os que estão nos vendo agora, mais uma das atribuições, além daquelas 143 obrigações legais que o síndico tem, a Luana agora comentando, ele tem mais uma que não seria uma obrigação legal, mas é uma parte assim mais humana para tratar nessa relação da convivência das pessoas que ali convivem. Exatamente, Bonora. Então acaba sendo uma atribuição indireta, mas que vai contribuir inclusive com a vida do síndico, porque a partir do momento que as pessoas se sintam ouvidas e sintam seus problemas solucionados, o síndico também vai ter uma maior funcionalidade das suas demandas, porque coisas que vão estourar e virar uma bola de neve depois, podem ser conversadas ali num diálogo mais respeitoso e funcional que o síndico pode mediar. Hoje, tem se ouvido muito falar dessa palavra que você já mencionou algumas vezes, da empatia. Afinal de contas, a empatia, isso não é um mimimi que está nessa sociedade hoje, se fala tanto dessa empatia? Certo. Adorei essa pergunta, Bonora. Porque a empatia, por que é confundida ou comparada com o mimimi? O mimimi nada mais é do que a dor do outro. E se a dor do outro não dói em mim, eu considero um problema pequeno. Então, é mimimi. E a empatia ela é justamente para mostrar para você que o problema do outro tem tanta relevância para ele, por que não ouvir e se colocar no lugar dele? Então, essa preocupação empática em qual é a dor do outro, será que eu estou interferindo para essa dor aumentar ou eu posso contribuir para essa dor não aumentar, diminuir, dentro do possível até acabar? Então, o mimimi, ele é a dor do outro, como que eu posso ter um olhar mais coletivo? Eu acredito que dentro do condomínio, algumas pessoas acabam perdendo essa característica do coletivo, a coletividade que é tão importante para nós, seres humanos, mas que estamos cada vez mais individuais. Então, quando a pessoa vai comprar, por exemplo, um terreno ou uma casa num condomínio, é vendido para ela, em algumas situações, uma vida perfeita, onde ela não vai ter alguns problemas que fora do condomínio ela teria. E ela não sabe nem quem é o vizinho. Exatamente. E ela vê lá, então, por exemplo, salão de jogos, salões de festa, o elevador, a recepção, e ela se encanta por tudo aquilo e ela sente que tudo aquilo vai ser para ela. Mas não, é viver em coletividade. Outras pessoas estão morando ali e também estão compartilhando daqueles benefícios. Então, por isso que o pensamento de coletividade ele não pode ser extinguido, independente da sua classe social onde você mora. Eu preciso compreender que a minha liberdade ela acaba quando começa a liberdade do outro. E eu preciso muito respeitar esse limite. Pessoal, como vocês estão vendo, o papo está muito bom. Mas vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para dar sequência nessa comunicação empática que estamos debatendo aqui agora. É com essa desordem que as reuniões do seu condomínio acontecem. Tá na hora do seu condomínio ter um síndico profissional. Conheça a J. Fernandes Síndico Profissional. Com um síndico profissional, seu condomínio passa a ter uma empresa especializada no gerenciamento e gestão do seu condomínio.
focando nas melhorias necessárias e exigências dos condôminos. Não perca mais tempo. Entre em contato com a J. Fernandes e solicite um orçamento. Resolva a inadimplência no seu condomínio. Conheça a garantidora Bonora Consultoria. Agora o síndico pode direcionar seu foco na gestão do condomínio, garantindo o recebimento das taxas condominiais. Acabe com a inadimplência do seu condomínio. Entre em contato agora mesmo. Fale com a gente. Ou converse com o seu síndico. E leve seu condomínio para o próximo nível. Um condomínio com harmonia faz toda a diferença. A BVR auxilia o síndico na gestão do condomínio. Entregamos todo o suporte para que o síndico do seu condomínio possa lidar com qualquer divergência ou problema no seu condomínio. Seja ele estrutural, de convivência ou jurídico. O síndico e condôminos ainda conta com um software próprio de gerenciamento para auxílio na administração. Conheça já! Deixar sua casa iluminada virou um desafio para você? Conheça a Libra Energia Fotovoltaica. Nossa equipe é composta com especialistas com mais de 30 anos de experiência para que possamos levar até você o que é de melhor em energia renovável, com produtos de alta qualidade e excelência no atendimento. Estamos preparados para projetar e executar seu projeto independente do tamanho. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento. Procurando por mão de obra qualificada? A Perfil Mão de Obra Qualificada é uma empresa de terceirização de diversos setores, com foco na qualidade do atendimento. Terceirize diversas áreas sem se preocupar com vínculo empregatício. Focando apenas no seu ramo de atividade e cumprindo suas metas. Entre em contato agora mesmo. Estamos de volta para tratar, dar continuidade nesse assunto da comunicação empática. Luana, nós estamos falando de toda essa comunicação e tenho ouvido falar muito da comunicação não violenta. Isso se aplica à comunicação empática? Com certeza. A comunicação não violenta, conhecida também como CNV, como se popularizou no Brasil, do Marshall Rosenberg, que é o criador, ela vai ter alguns pilares fundamentais que vão contribuir para a comunicação empática. O primeiro, então, é observar com neutralidade. Quando eu observo o problema ou a demanda do outro com neutralidade, eu deixo de lado os meus julgamentos, as minhas críticas, e isso contribui para que eu não coloque um peso a mais no que eu estou ouvindo do outro. Então, eu deixo de lado um pouco as minhas críticas e julgamentos. Isso faz todo sentido, principalmente para condôminos. Vamos puxar um pouco a sardinha lá, vamos falar um pouquinho do condômino com relação à administração de síndico, alguma coisa nesse sentido. É questão de analisar ou, como se diz popularmente, se colocar no lugar. Exatamente, se colocar no lugar do outro. Ah, mas o outro está falando de algo que não tem nada a ver comigo. Eu preciso, então, tentar criar uma relação com algo que eu possa sentir próximo daquilo. Dessa maneira, eu vou, de fato, tentar sentir o que o outro sente. E aí a gente entra no segundo ponto da comunicação não violenta, que é lidar com os sentimentos. Então, é diminuir um pouco a nossa emoção e lidar mais com a razão. Então, eu não vou deixar aqui aquela sensação de raiva ou de qualquer coisa que possa ser intensa transbordar. Eu vou lidar de uma forma mais racional. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro seria, então, compreender a questão do outro. Ouvir qual é a demanda do outro. Entender quais são esses problemas que o outro está me trazendo. Esse seria o terceiro ponto. E o quarto ponto, então, da CNV, que é fazer o pedido corretamente. Em algumas situações, quando a pessoa vai chegar até um outro ou um terceiro para fazer um pedido ou uma solicitação, ela já vai carregada de emoção, carregada de ansiedades, angústias e até traumas. E essa maneira de fazer o pedido, se ela não for correta, ele não vai ter o que ele está procurando, o que ele está pedindo, e vai gerar em frustração, que pode gerar uma bola de neve, problematizando ainda mais e não tendo a comunicação não violenta. Essa questão do pedido, achei interessante. Porque às vezes você acaba fazendo o pedido, mas da forma que você imaginou na sua cabeça é o que você precisa. Por exemplo, eu quero um relatório para urgente. Você podia ser muito mais específico,
Olha, eu preciso de um relatório para amanhã às 15 horas. E poder ser mais empático. Eu preciso de um relatório amanhã para as 15 horas, porque eu preciso fazer uma apresentação, eu preciso entregar para alguém, que disso depende de uma série de coisas. Você acabou formalizando esse pedido de tal forma que dificilmente quem está recebendo vai deixar de contribuir. Perfeito, Bonório, exatamente. E quanto mais eu descrever a minha situação ou o estado que eu estou passando, mais eu vou gerar empatia no outro. Então, falar sobre empatia não é só tentar criar empatia no outro, mas é também estimular o outro a ter empatia por você. E o seu vizinho só vai ter empatia por você se ele souber pelo que você está passando. O que você me diz a respeito da comunicação ter assim ser assertivo na sua comunicação, para não ter muito enrola ou muito falatório para chegar num objetivo. A assertividade, então, o primeiro ponto dela é ter clareza. Para que eu tenha clareza do que eu estou comunicando para o outro, eu preciso ter clareza para mim, saber exatamente o que eu estou me posicionando, ou pedindo, ou sugerindo. Essa clareza ela é fundamental. O segundo ponto é não deixar as últimas consequências para fazer esse comunicado. Sempre que possível, manter a comunicação e a via da comunicação aberta, tanto para você falar quanto para você ouvir. Esses são os pontos centrais da assertividade. O que você tem observado com relação a essa questão da empatia nas redes sociais? Que hoje parece que tudo é rede social. Então, como você tem visto a empatia na rede social? A gente já vem com um crescente muito forte da rede social e a pandemia ela intensificou ainda mais. Então, um lado do ser humano mais voltado para essa parte individual, ela fica muito potencializada quando está na rede social. Porque ali você está, às vezes, num grupo de pessoas, por exemplo, grupo de WhatsApp, onde as pessoas vão colocando suas demandas ali e não pensam como aquilo pode chegar no outro. No Instagram ou outras redes, a mesma coisa. As pessoas elas estão sendo canceladas, por exemplo, por falta de empatia ou por falta de compreender o que fez aquela pessoa fazer aquele comentário. Por um lado, a gente tem um benefício, porque as pessoas estão pensando mais antes de se posicionar de maneira inadequada, mas, por outro, a maneira de cancelar o outro ela é extremamente violenta. É como se quisesse abafar totalmente o poder de fala daquela pessoa. Bom, chegamos na questão das redes sociais. E vamos voltar para o condomínio. Grupos de WhatsApp em condomínio. Você acredita que isso mais ajuda ou mais prejudica? Excelente pergunta. Olha, o grupo de WhatsApp, ele tem sido motivo de problemas, porque as pessoas acabam colocando informações relevantes e outras informações que nem sempre são tão relevantes ou não eram adequadas para aquele momento. E ali é um micro do macro. Então, se o macro já está faltando a comunicação, a assertividade, ali no micro do WhatsApp a gente vê isso com mais força e mais evidência, porque as pessoas não pensam duas vezes antes de mandar um áudio agressivo ou grosseiro, não pensam duas vezes antes de mandar algo que vai talvez ofender o outro. Então, precisa de muita cautela. Inclusive, quem estiver liderando isso, se for o síndico, por exemplo, seria interessante criar algumas regras nesse grupo para que só, de fato, vá assuntos ali pertinentes e que possam ser resolvidos. E não só com o único intuito de atacar o outro. Essa questão de grupos de WhatsApp, na verdade, o que eu acabo vendo é que quem está postando ou escrevendo alguma coisa, na verdade, se fosse para falar cara a cara, dificilmente poderia estar falando isso para outra pessoa. Sim, algumas pessoas acabam perdendo o respeito pela outra pessoa, coisa que talvez não faria pessoalmente, mas ali cria força e coragem para mandar algo sem pensar duas vezes e não tem nem ideia das consequências que isso pode ter no outro e na relação. Existem formas ou tipos de empatias diferentes ou a empatia é uma coisa só? Perfeito. Nós temos 3 tipos de empatia que eles se ramificam aí e se derivam em outros fatores também da comunicação empática. O primeiro, então, seria a empatia cognitiva, que se resume em compreender o que o outro está dizendo. Ele tem muita ligação com a escuta, ouvir a pessoa na essência. Então, esse primeiro, empatia cognitiva, tem a ver, de fato, com entender o que o outro está dizendo.
Em segundo lugar, a gente tem a empatia emocional, que é tentar compartilhar com o outro qual ou quais são as emoções que ele está atribuindo naquela comunicação. Então, eu me coloco de fato no sentimento que ele está sentindo. E por último, seria a preocupação empática. Preocupação empática é quando eu tento encontrar uma maneira de ajudar o outro. Então, esses 3 fatores da empatia, eles vão se derivar para outros, mas esses são os fundamentais. Teria como citar algum exemplo para ficar mais claro, para a gente visualizar isso? Perfeito. Por exemplo, na empatia emocional, seria, por exemplo, quando você vai no velório de alguém que você não conhecia, mas você vai por empatia a alguém que está ali, que você conhece, que perdeu algum ente querido. Então, você tem empatia emocional. Você tem facilidade de se colocar no lugar do outro e entender que, apesar de não conhecer aquela pessoa que faleceu, você tem empatia e sabe a dor que ela está sentindo. A empatia cognitiva é quando, por exemplo, alguém no seu condomínio ou no seu trabalho traz uma frustração ou algum trauma ou alguma situação que aquela pessoa está passando e, apesar de não ter nada a ver com a sua rotina ou com a sua maneira de viver, você vai tentar entender o que ela está passando. E, por último, a preocupação empática, ela está em tentar ajudar ou contribuir para solucionar o problema do outro. Então, por exemplo, um vizinho que está com uma dificuldade, por exemplo, com a vaga no carro dele, onde ele estaciona o carro no condomínio. Então, você entende que naquele final de semana seria muito importante para ele ter a sua vaga que está sobrando emprestada. Essa seria, então, a preocupação empática. Chegamos ao final de mais um programa, você e o condomínio. Agradecendo mais uma vez a Luana, muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, inclusive, mandem sugestão de pauta para que possamos fazer o programa para você, para estar levando soluções de problemas que talvez não seja só seu, mas isso vai ser discutido e tem outras pessoas que têm a mesma dor, e nós vamos estar levando essa informação. E para vocês, até o próximo programa, que será na próxima quarta, e uma boa semana a todos.